Olá, querido irmão! Olá, querida irmã! Paz do Senhor Jesus Cristo a você que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta a mim agora para o estudo de mais uma das nossas lições de adultos deste primeiro trimestre do ano 2026. Na verdade, estamos indo agora para a penúltima lição desse trimestre. E que satisfação imensa é para mim dividir esta videoaula com você, assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage diariamente comigo em nosso grupo de mentoria no Telegram. E você que não é nosso mentorado ou por alguma razão saiu de nossa mentoria, mas segue nos acompanhando aqui em nossas videoaulas semanais em nosso canal no YouTube. Obrigado a todos pelo carinho e a estima. O tema em estudo esse trimestre em todas as igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD é este: a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. E aqui está a capa desta bonita revista, comentada pelo pastor Douglas Batista. Pois é, chegamos à lição de número 12, onde estaremos já nos encaminhando para o final de mais um trimestre. Semana que vem, com a ajuda de Deus, chegando a gente lá, estaremos encerrando esse trimestre. E como está sendo muito bom, muito agradável a nós caminhar em sua companhia, você, professor de escola bíblica dominical, que do outro lado nos acompanha, você que é aluno da EBD, você é superintendente, pastor de igreja, obrigado a todos pelo carinho, a estima e as orações. Eu tenho orado por vocês têm orado por mim? Quero crer que sim. Ao final desse nosso estudo, vai em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, segue Tiago Rosa Oficial e EBD Inteligente. Aqui no YouTube, se inscreve agora mesmo se você ainda não é inscrito, aproveita e deixa o seu like. Você que está vindo assistir a gente pela primeira vez, nós comentamos tópico a tópico, ponto a ponto, as lições de adultos da CPAD e também as lições de jovens em nosso canal aqui no YouTube. Temos aulas de ambas as revistas, além de muitas pregações e palestras disponíveis para abençoar você que ama estudar a palavra de Deus. Vem comigo então, sem mais delongas, para o assunto que está reservado para nós hoje. Lição de número 12, intitulada O Filho e o Espírito Santo. Nesta penúltima lição do trimestre, estudaremos sobre a relação entre Jesus e o Espírito Santo. Sempre lembrando, tivemos 3 lições para estudar sobre Deus o Pai, 3 lições para estudar sobre Deus o Filho, 3 lições para estudar sobre Deus o Espírito Santo. Após isso, fizemos correlação entre o Pai e o Espírito Santo, semana passada. Hoje, entre o Filho e o Espírito Santo. E semana que vem a gente encerra relacionando a igreja com a Trindade. Então, nesta lição de hoje, revisitaremos alguns pontos já estudados anteriormente. Vocês vão ver que existem pelo menos 2 assuntos na lição de hoje que já foram trabalhados a contento em lições passadas. Vou lhes dizer quais são esses pontos em ocasião oportuna. Por isso eu coloco aí, revisitaremos alguns pontos já estudados anteriormente e enfatizando a cooperação, esse aqui é o grande destaque da lição de hoje, a cooperação entre Jesus e o Espírito Santo, na encarnação do Filho de Deus, bem como em seu ministério terreno. Ou seja, como o Filho de Deus, como Jesus, se relaciona e coopera com o Espírito Santo, ou o Espírito Santo coopera com o Filho de Deus, desde o momento da sua encarnação, quando ele foi concebido no ventre de Maria, assunto do primeiro tópico da lição de hoje, passando pelo seu ministério terreno, assuntos dos tópicos 2 e 3, e que lição a gente pode extrair disso? Vai haver um ponto de aplicação prática nessa lição de hoje, que é o último ponto da lição, do qual nós extrairemos uma rica aplicação prática para os nossos dias. Ficará evidente nessa penúltima lição do trimestre a reciprocidade. Eu gostaria muito que vocês anotassem esta palavra em letras garrafais no quadro branco aí em sua sala de aula nesse próximo final de semana. Reciprocidade e perfeita harmonia. Escreve essa expressão completa, porque é o que vai ficar em muito evidência, muito evidente no decorrer e em especial ao término da aula, ficará muito evidente a reciprocidade entre essas duas pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito Santo, bem como a perfeita harmonia. Não há nenhuma divergência, não há nenhuma contenda, não há nenhuma ranhura entre o Filho e o Espírito. Estamos falando dos 2 paráclitos divinos enviados pelo Pai. Mais adiante eu volto a reafirmar isso. Então, meditemos sobre essa reciprocidade e perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito. Primeiro,
o Espírito e a concepção do Filho. Irmãos, esse tópico eu não vou me alongar nele por uma razão muito simples. É que o assunto aqui trazido não é inédito nesse trimestre. Já tivemos outras 2 lições nas quais falamos sobre a concepção de Jesus por obra miraculosa do Espírito Santo. Então eu acredito que a essa altura, dada a repetição, não se faz necessário nós gastarmos muito tempo, muita saliva comentando isso, nem aqui na minha videoaula, nem na sala de aula em sua EBD local esse final de semana, tá bom? Você pode ser um pouco mais célere nesse primeiro tópico e dar maior ênfase aos tópicos 2 e 3 desta lição, tá bom, professor? Você tem que ter articulação para perceber quando o assunto já foi trabalhado a contento em aulas passadas e não se alongar muito nele e avançar para outros pontos que sejam mais essenciais ou que tenham áreas de novidade. Por isso, inclusive, eu junto os pontos 1 e 2 aqui em um único slide. Por quê? O ponto 1 é sobre o anúncio do nascimento de Jesus. O ponto 2 é o Espírito como agente da concepção. Podemos trabalhar esses 2 pontos juntos, afinal de contas, o foco dessa lição não é o anúncio feito pelo anjo Gabriel, mas sim o poder do Espírito Santo, como foi anunciado, que viria sobre Maria para capacitá-la para a gestação do Filho de Deus. Então eu digo aí, olha, como já foi estudado nas lições 5, naquela ocasião no primeiro tópico, e 8, naquela ocasião, tópico 3, você tem a revista em mãos, pode conferir, pode revisitar, e eu faço questão de anotar isso no slide para que você também, especialmente você que projeta nossos slides no Data Show, na televisão, conforme o recurso que você tem à sua disposição, você possa situar o seu aluno nesse momento. Inclusive, você, com a revista em mãos e os seus alunos também, vocês poderão rapidamente revisitar essas lições 5 e 8, só para conferir que o assunto da concepção de Jesus, o anúncio, a obra do Espírito Santo, gerando Jesus miraculosamente no ventre de Maria, já foi trabalhado nessas 2 ocasiões. Por isso, inclusive, eu julgo demasiadamente repetitivo esse ponto. Eu acho que o comentarista e a CPAD poderiam ter optado por um outro assunto, relacionando o Espírito Santo e Jesus, que não tenha sido trabalhado até aqui e que não foi trabalhado nos outros 2 pontos. Mas, ok, vamos seguindo a ordem, como a gente sempre faz. O Filho de Deus foi concebido milagrosamente no ventre da jovem Virgem Maria. Não houve um contato sexual, nem por consentimento, nem por violência. Jesus não é fruto de um abuso sexual, Jesus não é fruto de uma relação consentida fora do casamento, não é fruto de uma relação consentida no casamento, não houve participação do homem. Há a participação de Maria, colocando-se como serva de Deus, para ser a mãe do Salvador, cumprindo-se nela a mais antiga predição bíblica acerca da vinda do Salvador, que é Gênesis 3:15. Predição essa que não foi feita por nenhum profeta, mas pelo próprio Deus no Éden, antes de subjugar o casal que havia caído em transgressão, Adão e Eva. O Senhor Deus declarou que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem esmagou a cabeça da serpente não foi Maria, como dizem os nossos amigos católicos. Quem esmagou a cabeça da serpente foi Jesus, desferindo-lhe golpe mortal na cruz do Calvário, e quando ele vier para consumar todas as coisas, aí será o golpe final que lançará Satanás nas trevas eternas, mas ele já está derrotado pela obra que Jesus Cristo obedientemente realizou na cruz. Então, ali no Éden, o próprio Deus prenunciou a vinda do Messias. E aqui agora, o anjo Gabriel está anunciando a Maria que ela será essa mulher, essa jovem mulher virgem que vai ser agraciada pelo Pai com a missão de ser a mãe do Salvador Jesus, o Filho de Deus encarnado. E aí eu digo, pelo poder do Espírito Santo que veio sobre ela, que foi a pergunta que ela fez, como poderá ser isso? Se eu sou virgem, será que eu vou ter que casar? E do nosso relacionamento, José e eu, será então que o Filho de Deus, o Salvador, nascerá? Será de outra forma? Eu nunca tive contato com homem algum. O anjo Gabriel vai dizer, será pelo poder do Altíssimo, pois o Espírito Santo virá sobre ti. Então, o poder divino operando em Maria é o que faz
que o Filho de Deus encarnado seja nela gerado. Então, esses dois primeiros pontos estão aqui para nos lembrar, não é para nos informar, porque informados já fomos esse trimestre, mas para nos lembrar que o Espírito Santo está intimamente relacionado ao Filho de Deus em sua vida terrena, não apenas em seu ministério terreno. Porque quando falamos de ministério terreno, professores, vocês devem lembrar-se, estamos falando dos 3 últimos anos da vida de Jesus aqui na Terra. Desde que ele foi batizado por João Batista nas águas do Jordão, conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, iniciou seu ministério na Galileia, fez visitas à Judéia, bem como a Samaria e a região da Pérea mais ao norte, mas 3 anos foi um curto tempo, mas muito intenso, muito produtivo, no qual Jesus realizou sinais e maravilhas, pregou, ensinou, libertou, ressuscitou, morreu e ele próprio também ressuscitou, tá bom? Então, o ministério de Jesus, ministério terreno, é o período em que Jesus, homem adulto, prega, ensina, cura, liberta, morre e ressuscita. Mas antes mesmo do ministério terreno, já vemos o Espírito Santo sobre Jesus. Quando? Quando veio ungir Maria, capacitar Maria e nela gerar sobrenaturalmente o Filho de Deus. Temos pouquíssima informação sobre a adolescência de Jesus, a não ser o fato de que ele foi circuncidado, apresentado no templo, ele, com seus pais adolescentes, costumava ir a Jerusalém para as festas anuais, sentava-se aos pés dos mestres para aprender e interagir com eles, mas após os 12 anos, até os 30, nós não temos informação da juventude de Jesus. Mas não é estranho dizer que durante este tempo o Espírito Santo esteve auxiliando Jesus, auxiliando no aprendizado da vida, no aprendizado da língua, no aprendizado de uma profissão, auxiliando no livramento de perigos que certamente o cercavam no primeiro século, como a quaisquer outros adolescentes e jovens nas regiões da Galileia, quando o povo de Israel estava sob domínio estrangeiro, domínio dos romanos. Então, a gente pode sim conjecturar com razoabilidade que o Espírito Santo esteve desde a concepção até o início do ministério terreno de Jesus, o auxiliando de muitas formas. Agora, a unção para ministrar, a unção para liderar, a unção para cumprir a obra que o Pai o designou, a gente vê a partir do momento em que ele vai saindo das águas batismais e o Espírito então vem sobre ele em forma corpórea de pomba. A partir dali, o Espírito Santo passa a atuar sobre Cristo e com Cristo de uma forma diferente do que ele vinha trabalhando até então. Então, é inegável que o Espírito Santo está, sim, relacionado ao Filho de Deus encarnado. E aí o terceiro ponto, para finalizarmos esse tópico, como disse de forma mais célere, é a pureza e a santidade do Filho. Uma vez que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade, essa é uma verdade biblicamente declarada, especialmente na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, mas se retrocedermos um pouco, desde o capítulo 3, Paulo já vinha dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esse texto de Romanos 5,12, ele deixa muito claro que é o pecado de Adão que a humanidade herda. A sua natureza caída, a sua natureza pecaminosa foi passando de geração em geração, de modo que esse é o estado que todo homem veio ao mundo. Um estado de pecado. Todo ser humano vem ao mundo corrompido, danificado, com uma propensão para o mal. Eu sempre gosto de citar as palavras do próprio Deus em Gênesis 8:21, quando diz que os pensamentos do coração do homem são para o mal desde a sua meninice, desde a sua infância, desde a sua mais tenra idade. Então, tantos quantos vêm naturalmente ao mundo, isso é, concebidos naturalmente por uma relação entre um homem e uma mulher, pelo encontro do gameta masculino com o feminino, todos trazem o pecado adâmico, a chamada natureza pecaminosa. Todos nós herdamos os vícios da queda, os males da queda, a propensão para o mal desde a nossa infância. Jesus, porém, olha aí a conjunção adversativa, porém, contudo, entretanto, todavia, Jesus, uma vez que foi gerado pelo poder do Espírito Santo, como acabamos de ver, segundo o registro lucano, estava livre de natureza pecaminosa. Dito de outra forma, Jesus é homem plenamente,
ele tem espírito, alma, corpo. O seu corpo não é aparente, o seu corpo é literal. Ele não apenas parece homem, ele é homem, ele tem carne, ele tem osso. Ele mesmo disse isso aos seus discípulos. Ele teve fome, ele teve sede, ele passou a experiência da morte, ressuscitou em corpo físico, literal, revestido de glória, imortalidade e incorrupção. Então, Jesus ele é homem idêntico a nós, igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ele nem cometeu pecado, como nós cometemos, nem também tem natureza inclinada para o mal, como nós temos. Então, essa marca do pecado não acompanhou Jesus. Ele é o santo. Foi a declaração que o anjo Gabriel fez a Maria sobre Jesus. O santo, tá lá, Lucas 1,35. O santo. Até mesmo os demônios reconheceram Jesus como o santo de Deus. Está lá em Lucas 4,34. Os demônios, que conheciam muito bem Jesus, porque foram criados por ele, pelo Pai e pelo Espírito Santo, antes da criação do cosmos, do mundo material, visível, tangível, os anjos foram criados. E esses demônios foram outrora anjos, então eles conheciam Jesus. Eles viram a Jesus pessoalmente, diretamente no céu. Agora, caídos na terra, possuindo pessoas, quando Jesus se aproxima, eles se dirigem a Jesus, tratando de forma reverente como o santo de Deus. Então, Jesus não é um homem caído, pecador, maculado pela queda de Adão. Ele é, na verdade, o segundo Adão. Ele não é apenas um descendente de Adão, e ele é descendente de Adão segundo a carne, mas ele é também um segundo Adão, nos termos de Paulo. Por quê? Porque em Cristo uma nova humanidade é inaugurada. Você, professor, professora, pode tomar nota disso. Em Cristo Jesus, uma nova humanidade é inaugurada, uma humanidade redimida, que, no futuro breve, ajude-nos Deus, estará livre totalmente das tentações do pecado, do domínio do pecado, da condenação do pecado. Então, Jesus é o santo. Eu até chamo você aí, nessa última referência, a conferir Hebreus 7,26, porque lá, sobre Cristo, é dito que ele é santo, inocente, imaculado, isso é, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. Irmãos, não há outra forma mais rica e detalhada de descrever a total pureza, como diz o título desse ponto, do Filho de Deus. Então, Jesus não teve quaisquer resquícios de pecado. Ele mesmo apontou o dedo na cara dos judeus e disse: quem dentre vós me convence de pecado? De outra forma, quem dentre vocês pode apontar e provar pecado em mim? Ninguém. Então, a natureza pecaminosa humana, inclusive a natureza pecaminosa de Maria, porque diferente do que dizem os católicos, que Maria era imaculada, sem pecado, inclusive não morreu, foi trasladada, o que a Bíblia não fala acerca disso, ela era pecadora. Ela era pecadora no sentido de que ela trouxe o pecado consigo também. Ela era ser humana como nós, carente de salvação. Eu não quero com isso dizer, professores entendam, eu não quero dizer que Maria vivia em pecado. Eu não creio que Maria vivia em pecado. Eu creio que ela era uma mulher santa, uma mulher virtuosa, uma jovem temente a Deus. Veja que ela própria declara perante o anjo que ela é uma moça virgem. Se ela estivesse mentindo, o que teria acontecido com ela nesse exato momento? Aliás, se ela estivesse mentindo, ela nem seria visitada pelo anjo Gabriel para assumir tamanha empreitada, tamanha missão. Né? Era necessário que a mãe do Salvador fosse uma virgem, tanto para cumprir a antiga predição feita pelo profeta Isaías, como também para livrar Jesus de quaisquer suspeitas de ter sido filho comum, natural, de um relacionamento entre um homem e uma mulher, portanto, dificultando a compreensão de sua sobrenaturalidade e de sua divindade. Então, por várias razões, Jesus precisava nascer de uma virgem pura, de uma virgem santa, temente a Deus, não necessariamente imaculada, não necessariamente de uma mulher que não tinha pecado, que nunca cometeu pecado, que não necessitava de salvação. Não, nada disso. Maria, ela era uma mulher pecadora, tanto é que em Lucas 1, 46, 47, ela declara que Deus é o seu salvador. Ora, se ela declara Deus como seu salvador, é porque ela se reconhece pecadora, porque somente pecadores precisam de salvação. O próprio Jesus disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, a própria Maria se reconhece indigna, se reconhece pecadora, necessitada de salvação. Mas uma vez que ela é crente verdadeira em Deus, os pecados dela estão perdoados mediante a fé que ela praticava no Deus de Israel, até que Cristo, então, o homem adulto, tenha se oferecido na cruz do Calvário, e o sangue dele vertido na cruz do Calvário também serviu para remover em definitivo os pecados de sua própria mãe terrena, né? Porque enquanto Deus, ele não tem mãe, apenas pai.
Então, a própria Maria era também uma mulher pecadora, ainda que não vivesse na prática do pecado. Com toda certeza, não vivia na prática do pecado. Mas a natureza pecaminosa que ela herdou de seus pais, ela não passou para Jesus. Porque enquanto Maria foi gerada de forma natural, o Filho de Deus nela concebido o foi de forma sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Então, Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, é o único entre todos os homens que já existem na terra, Jesus é o único digno de ser chamado de vossa santidade. Maria não merece esse título. Os mais santos profetas, homens de Deus que passaram por este mundo, apóstolos, não merecem esse título, ainda que tenham sido santos ao seu modo, todos eles imperfeitos. Nem muito menos os papas merecem esse título, embora assim sejam tratados. O único que realmente merece tamanha dignidade, vossa santidade, é Jesus Cristo. Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime que os céus. Ditas essas coisas, finalizamos o primeiro tópico e você que ainda não adquiriu minhas obras, eu quero saber o que é que está faltando para você adquirir. Porque dinheiro não deve ser. Jesus é Deus e ponto final é o nosso mais novo lançamento, por hora apenas em formato digital, que custa apenas R$ 14,90. Mais barato que o pastel com refrigerante que você toma aí no final de semana e no outro dia põe para fora. Jesus é Deus e ponto final. Argumentos conclusivos, objetivos, didáticos, extraídos da palavra de Deus em favor da absoluta, plena, total divindade de Jesus. É um livro que vai lhe dar ferramentas para pregar, ensinar e defender a fé no Filho de Deus, que é Deus igual ao Pai. Na versão impressa, eu tenho os meus livros Poder, Poder Pentecostal, uma exposição das principais doutrinas que nós pentecostais cremos, pregamos e vivemos para aquecer o seu coração. Custa R$ 30 mais R$ 8 de frete para qualquer lugar do Brasil. Aproveite, porque a partir de abril, atenção, a partir de abril o frete vai para R$ 10. Na verdade, nós já estamos pagando R$ 10 o frete. É que eu, né, desde que lancei esses livros, estou ofertando frete a R$ 8, tomando aí parte no frete com você, mas a partir de abril a gente vai ter que pedir aos nossos leitores que nos ajudem nesse sentido, né, de assumir a despesa de frete, a não ser naquelas ocasiões em que fizermos promoção. Então você aproveita e faz logo o pedido do Poder Pentecostal, R$ 30 mais 8 de frete para qualquer lugar do Brasil. E o Biblifixe, formando uma geração da palavra, esse livro tem impactado muitos leitores em todo o Brasil, despertando o interesse pela Bíblia Sagrada, ampliando a visão do que significa a Bíblia, como esse livro foi formado, como chegou até nós, o quanto ele impactou as gerações passadas e o quanto ele pode impactar a minha vida, como eu posso destravar a minha experiência de leitura com a palavra de Deus para que eu tenha maior profundidade, maior clareza, um ritmo melhor, um hábito eu consiga desenvolver de estudo bíblico diário. Esse livro vai te ajudar. Acompanha ele, um plano de leitura anual da Bíblia Sagrada e um belo marcador de páginas para você nunca se perder na leitura. A Biblifixe é mais volumoso, 151 páginas, custa R$ 39,00, também R$ 8 de frete para qualquer lugar do Brasil. Manda uma mensagem para a gente no 83986617832. Adquire! Vamos ler, vamos crescer em graça e em conhecimento. Tópico 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. Também trago os pontos 1 e 2 aqui juntos, porque o Filho, como verbo feito carne, já foi trabalhado em lições passadas. Eu até digo aí, ó, já foi estudado nas lições 6, naquela ocasião no tópico 3, e 7, nesta ocasião, tópico 1, sobre o Filho eterno de Deus que se fez carne. Também você, professor, professora, com a revista Irmãos, pode conferir aí. É outro assunto que a gente não precisa se demorar nele, porque já foi trabalhado a contento nas lições que tratamos sobre o Filho de Deus. E para falar que o Filho foi feito carne pelo Espírito Santo de Deus, já é suficiente o tópico 1 pelo qual acabamos de passar. Então, esse ponto 1, ele é realmente demasiadamente repetitivo esse trimestre. Eu quero me poupar aqui e sugiro vocês também que não se alonguem para que vocês possam chegar àqueles pontos que são essenciais, que têm áreas de novidade, e de repente pode levantar aí alguma dúvida e você possa ter uma oportunidade de trabalhar o que não fez nas lições passadas. Tá ok, professor? Perceba sempre isso, tá bom? Então, o Filho é o verbo feito em carne e ponto 2, o Espírito capacita o Filho. Eu sigo então dizendo aí o seguinte, ó, quando o Filho de Deus se fez carne, ele esvaziou-se de sua glória celestial.
aquelas vestes resplandecentes, aquele coro incessante dos serafins, a glória que ele tinha junto ao Pai antes que o mundo existisse, como ele próprio disse em João 17, eu acho que é o versículo 5, né? Então ele próprio, Jesus, declara o que Paulo depois, em Filipenses capítulo 12, vai falar sobre o autoesvaziamento de Jesus, ou a autoaniquilação, né? Porque tem versão que diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Então, nos termos do próprio Cristo, ele renunciou por um momento àquela expressão gloriosa, aquela face radiante, aquelas vestes resplandecentes, aquela posição gloriosa que ele tinha junto ao Pai antes que o mundo existiu. Assim, ele assume forma humana, sem, contudo, deixar de ser Deus. Pelo amor de Deus, professor, professora, eu creio que a essa altura, estamos caminhando para o final do trimestre, né, você não vai derrapar e dizer que Jesus deixou de ser Deus para virar homem. Jesus deixou de ser Deus para ser apenas humano. Ele renunciou à sua divindade. Pelo amor do Pai, não faça essa declaração herética em sala de aula. Você é professor de EBD, não use o espaço da EBD para propagar heresia. Ainda mais você que é meu mentorado, está aí acompanhando minhas aulas semanalmente, tá bom? Então ele assume forma humana sem, contudo, deixar de ser Deus. O que ele deixou temporariamente foi aquela expressão radiante, gloriosa, pujante, ilimitada da sua divindade no céu. Ou, para usar os próprios termos dele em João 17, a glória que ele tinha junto ao Pai antes que o mundo existisse. Isso ele deixou por um momento, para depois reaver quando ele retornou ao céu. Nesse estado humanizado, onde a divindade se une à humanidade, e aqui nós temos a dupla natureza de Cristo, não é uma natureza substituída pela outra, nem é uma natureza fundindo-se com outra, professor, tá? É outro erro também que você não pode cometer, é o de dizer que a natureza divina se misturou com a natureza humana e virou uma terceira natureza diferente, uma natureza, uma substância etérea, espiritual, inigualável e incomparável. Não há fusão das duas naturezas, há união. É uma natureza divina, que Jesus não pode deixá-la, porque Deus não pode deixar de ser Deus, juntando-se agora à natureza humana, que Jesus também jamais deixará, porque uma vez assumindo a nossa humanidade, ele continuará sendo humano para todo sempre, bem como divino. Então a natureza divina se une à humana, não se funde. Não é uma amálgama, não é uma coisa que foi batida no liquidificador, você misturou ali fruta com leite, com água, açúcar e virou uma coisa só que não pode ser mais separada. Não. Continuamos tendo a natureza divina e a natureza humana, mas unidas de uma forma que é, sim, para nós misteriosa. Mas ele é Deus e é homem, ele é homem e é Deus. Não percamos isso de vista, tá bom? Essas duas naturezas não podem mais ser separadas, nem nunca foram fundidas. Elas coexistem na única pessoa de Jesus Cristo. Então, nesse sentido, em sua autolimitação humana, limitação a que ele próprio se impôs, o Filho foi cheio do Espírito e guiado por ele numa perfeita, olha, o adjetivo, perdão, que eu já tinha usado lá na minha introdução, perfeita e poderosa, porque é muito poder mesmo. É uma cena linda isso aqui, irmãos. Eu sempre fico assim, extasiado, quando medito sobre Jesus e o Espírito Santo, assunto que essa nossa lição de hoje nos oportuniza, porque é Deus enchendo Deus. É Deus Espírito enchendo Deus o Filho. Há um quê de mistério, eu vou até dizer mais adiante, acho que já é no próximo slide, que há um ar de mistério nessa relação entre o Filho e o Espírito Santo. Mas é isso. É Deus Espírito enchendo Deus o Filho encarnado. Certamente que Jesus não precisou dessa unção do Espírito Santo antes da sua encarnação, em seu estado glorioso, pleno, absoluto. Mas uma vez encarnado e agora iniciando o seu ministério terreno, ele se sujeitou. Ele se sujeitou à autoridade de Maria, de José, aprendendo uma profissão com seus pais. Ele se sujeitou à autoridade de João Batista, que o batizou nas águas do Jordão. Ele se sujeitou à autoridade de Pilatos, submetendo-se ao seu julgamento injusto. Antes, se sujeitou ao julgamento injusto do Sinédrio judeu. Então, Jesus, nessa sua forma limitada, ele se sujeita, ele é o servo sofredor, lá de Isaías 53. Então, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, que é também chamado Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, está sobre ele de forma poderosa, em uma colaboração, cooperação entre o Filho e o Espírito Santo.
eu penso que essa é a melhor forma de nós descrevermos essa sinergia, essa parceria entre o Filho e o Espírito Santo. É cooperação, colaboração. Há o que Jesus coloca e há o que o Espírito Santo coloca para que a vontade do Pai entre os homens seja plenamente realizada. Você vai voltar lá para Isaías, capítulo 11, versículos 1 e 2, onde fala sobre o Espírito do Senhor em plenitude sobre Jesus, espírito de sabedoria, de poder, de inteligência, de discernimento, por aí vai. Como também Isaías 61, versículos 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Aí Jesus vai fazer menção desse texto de Isaías em uma sinagoga lá em Nazaré, conforme Lucas, capítulo 4. Aí estão as referências. Lucas, capítulo 3, é Jesus sendo batizado nas águas, o Espírito vindo sobre ele. É o Espírito conduzindo Jesus ao deserto. É Jesus cheio do Espírito Santo. Essas referências, especialmente em Lucas, porque vocês que são professores pentecostais sabem muito bem que Lucas é aquele autor do Novo Testamento que dá muita ênfase a esse aspecto empoderador do Espírito Santo. O Espírito Santo como Deus empoderador sobre o Filho de Deus, no Evangelho de Lucas, e sobre o povo de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos. É uma faceta, né, da teologia lucana, muitas obras têm sido produzidas nesse sentido, para nos ensinar, né, por hábeis teólogos pentecostais no Brasil e no mundo, que discorrem justamente sobre isso, sobre o Espírito Santo como Deus capacitador. Capacitando o filho em seu ministério terreno, parece estranho, né, a gente falar assim, o Filho de Deus, que é Deus, capacitado pelo Espírito Santo, mas essa é a ideia que emana do próprio texto sagrado, né? O texto sagrado fala do Espírito vindo sobre Jesus, fala de Jesus cheio do Espírito Santo, fala do Pai fortalecendo o Filho com o poder do Espírito. Esses textos você encontra em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Então, apesar de alguma estranheza que possa ficar, não é heresia, não é um equívoco doutrinário assim declarar. Tem uma explicação que eu vou trazer mais à frente, só para deixar esse assunto bem claro, mas, sim, está correto dizer que o Espírito capacitou o Filho nesse seu estado humanizado, autolimitado, deliberadamente humilhado. E aí nós temos uma parceria santa. E é isso que eu gostaria muito que você, professor, professora, tivesse em perspectiva e reafirmasse em sala de aula esse final de semana. A parceria divina, glória a Deus, entre o Filho e o Espírito e o Filho. Aí a gente avança aqui para o próximo ponto, que é o Filho e o poder do Espírito, onde eu digo, embora jamais tenha deixado de ser Deus, e, algumas vezes, até tenha manifesto os seus atributos, os seus próprios atributos divinos, Jesus, em seu ministério terreno, submeteu-se à vontade do Pai e ao poder do Espírito Santo como o servo ungido. Está aí. Mateus 12, 28, é Jesus dizendo que expulsa demônios pelo Espírito de Deus. Lá em Lucas, esse mesmo texto registra Jesus dizendo pelo dedo de Deus. Curiosamente, né? Lucas é o mais pneumatológico dos evangelistas, mas ele escreve pelo dedo de Deus, enquanto que Mateus escreve pelo Espírito de Deus. Esperava-se que fosse o contrário. Pela ênfase que Lucas dá ao Espírito de Deus no ministério de Cristo, ele escreveria que Jesus expulsa demônio pelo Espírito de Deus. Mas quem faz isso é Mateus. Ok, um autor complementa o outro. Agora, Lucas, por sua vez, registra no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, né, Declaração dos Apóstolos, que fala de Jesus cheio do Espírito Santo operando sinais e maravilhas. Então, Jesus nunca deixou de ser Deus. Em alguns momentos até, eu quero já dizer, no próximo slide eu vou esclarecer um pouco melhor, mas eu quero já dizer, irmãos, desde aqui, desde esse slide, desde esse terceiro ponto, que Jesus, sim, em algumas circunstâncias de seu ministério terreno, deu provas de sua própria divindade, não apenas da unção do Espírito sobre ele. Por isso eu prefiro falar parceria, cooperação, colaboração. E não apenas de um estado de mera servidão do Filho de Deus ao Espírito Santo. Mera submissão do Filho de Deus ao Espírito Santo. Como se tudo que Jesus tenha dito, pregado, ensinado, feito, tenha sido única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo sobre ele e nunca pelo seu próprio poder. O que eu julgo ser um equívoco, assim dizer. Eu até estive consultando aí alguns mestres gabaritados, escritores, teólogos, professores de teologia, amigos de ministério, né? Alguns até escritores aí renomados a nível de Brasil, para tomar auxílio acerca dessa questão e a posição que recebi desses companheiros de trabalho. Não cito nomes aqui porque não pedi licença para isso, mas
Esses companheiros me deram retorno e a posição deles é a mesma que eu defendo. Inclusive, eu comento sobre isso lá em nosso grupo de mentoria no Telegram. Eu creio peremptoriamente que a unção do Espírito está sobre Jesus, o que é inegável, porque isso é dito, é repetido. Isso foi profetizado no Antigo Testamento, se cumpriu no Novo Testamento e está rasgado perante os nossos olhos na Bíblia Sagrada. Todavia, não se pode perder de vista que Jesus também, ocasionalmente, manifestou o seu próprio poder divino, confirmando a sua divindade. E como dissemos aqui em aulas passadas, especialmente no Evangelho de João, fica muito evidente, declarações de Cristo, sinais que Cristo operou, confirmando que ele não é apenas um homem ungido pelo Espírito, um profeta ungido pelo Espírito, o servo ungido pelo Espírito, o filho ungido pelo Espírito. Ele é o próprio Deus que fez carne e habitou entre nós. E como disse João, vimos a sua glória. Não é apenas vimos a glória do Espírito Santo sobre ele. Vimos a sua glória. A glória de Jesus, a própria glória de Jesus, que lhe é peculiar, como Deus eterno, foi contemplada pelos apóstolos do Senhor. Não apenas no recorte fugaz do Monte da Transfiguração, quando a face radiante de Cristo e as suas vestes resplandecentes foram percebidos por um momento muito rápido por Pedro, Tiago e João, mas também nos sinais que Jesus operou. Porque no capítulo 2 de João, após a transformação da água em vinho, se diz que Jesus iniciou o seu ministério, iniciou os seus sinais, revelou a sua glória aos seus discípulos. Então, se em João, os milagres que Jesus operou, a sua transfiguração, suas declarações retumbantes, muitas delas que só se encontram em João, o evangelho onde a divindade de Cristo está ali, à flor da pele. Então, se esses sinais evidenciam a glória do Filho, é porque esses sinais estão evidenciando, essas palavras, essas obras estão evidenciando os atributos divinos do próprio Jesus. Então, eu discordo de quem quer que queira dizer que tudo que Jesus fez, ele só fez pelo poder do Espírito Santo. Não é? Tem até o comentário aí do pastor Douglas Batista na revista, que abre uma brecha para isso, né? Porque deixa eu me pegar aqui, me colocar em tela cheia para ler rapidinho aqui o comentário do pastor Douglas Batista, pode abrir uma brecha para isso e deixar dúvida nesse sentido. E essa é a minha preocupação. Você, professor, professora, tem que ter o cuidado quanto a isso aqui, para você não se exceder em sala de aula. Ó, tópico 2.2. O Espírito capacita o Filho. Ele diz aqui, embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como homem, cheio do Espírito. Eu prefiro dizer que Jesus agia como Deus homem, cheio do Espírito. Porque fica parecendo que ele era Deus, mas ele agiu só como homem. Aí vai lembrar de uma declaração equivocada que o pastor Elinay Cabral fez em um comentário do ano passado, quando ele trabalhava o Evangelho de João. Ele disse que Jesus deixou a sua divindade, está no livro de apoio, passou sem correção pela CPAD. Jesus deixou a sua divindade para viver entre nós apenas como homem. Isso é um equívoco grave, irmãos. Isso é um equívoco grave. É quase dizer que Jesus deixou a divindade para ser apenas homem. Nós não podemos conceber isso. Veja a explicação que eu acabei de dar. É a natureza humana que se une à divina, e não a humana que toma o lugar da divina, nem a humana que se mistura e se funde à natureza divina. Jesus nem deixou de ser Deus, nem nunca deixou de ser homem. Ele é Deus, homem. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa coisa de ele agir apenas como homem. Apenas como homem. E tudo que ele fala, tudo que ele faz é só pelo poder do Espírito Santo nele, não pelo seu próprio poder. Ele renunciou ao uso de seus atributos divinos. A gente não pode cometer esse erro. Eu julgo que é um erro. Eu julgo que é um erro dizer isso, pois está claro, e eu vou dizer aqui algumas circunstâncias em que isso fica comprovado, além dessas que eu acabei de mencionar também, né? No Monte da Transfiguração, ele se revela como Deus poderoso. Muitas das palavras que Jesus disse, ele disse invocando sua própria autoridade como Deus, autoridade divina. Alguns milagres, alguns sinais, pelo menos alguns, foram dados, de acordo com o Evangelho de João, para manifestar a sua glória, a glória do Deus Filho, do unigênito do Pai, como João diz. Tá bom? Então o comentarista segue dizendo, olha, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso, cada perdão ministrado, era um resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo.
é inegável que a vida de Jesus, eu até disse agora no primeiro tópico para vocês, que não só o ministério de Jesus, mas em sua vida, ele foi conduzido pelo Espírito. A unção para ministrar vem na idade adulta, a partir dos 30 anos. O ministério propriamente é a partir dos 30 anos. Mas o Espírito Santo está presente na vida de Jesus desde a concepção. E assim vai o guiando, assim vai o conduzindo, protegendo, fortalecendo, etc. É inegável isso. Mas você tem cuidado com essa construção toda aqui, ó. Cada milagre, cada demônio expulso, cada perdão ministrado é resultado de uma vida conduzida pelo Espírito. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito. Ele não veio com constatação, mas em humildade, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Aqui, meus irmãos, embora o comentarista não diga, mas a gente sabe, o Brasil é muito grande, a CPAD distribui milhões de revistas para todo o Brasil, são muitas as igrejas, são muitos professores, nos mais diversos níveis de formação cultural, intelectual, bíblica e teológica, que vão pegar essa revista e poderão ir para a sala de aula dizer o que eu sei que muitos já dizem, em nosso grupo de mentoria no Telegram, isso inclusive já foi levantado em trimestres anteriores, inclusive no ano passado essa discussão já foi ali trazida ao nosso grupo de mentoria. Muitos dizem que Jesus só operou, só falou, só fez pelo poder do Espírito Santo, nunca pelo seu próprio poder. Ainda que o comentarista não diga isso, a forma como ele diz, sem uma ressalva, sem ressaltar o poder próprio de Cristo, manifesto por vezes, evidenciando a sua plena divindade, acaba que induzindo o leitor, ou ao menos permitindo ao leitor, fazer essa conjectura, que ao meu ver é equivocada. Por isso, volto aqui ao slide para dizer, embora jamais tenha deixado de ser Deus, e, em algumas vezes, tenha manifesto, sim, ele manifestou seus próprios atributos divinos, Jesus, em seu ministério terreno, submeteu-se à vontade do Pai. Ele vem como filho obediente. Ele vem como um servo para obedecer ao Pai. Já dissemos ano passado, quando estudamos sobre seitas, heresias, que Jesus não é ontologicamente, em sua essência eterna, sujeito ao Pai, submisso ao Pai. Ele é igual ao Pai, bem como ao Espírito Santo. Mas em sua encarnação, ele sujeita-se ao Pai, para lhe obedecer, para fazer-lhe a vontade. Bem como ao poder do Espírito Santo, o que não necessariamente significa dizer que todo e qualquer sinal, toda e qualquer palavra, Jesus só tenha dito, feito, falado, com uma atestação do poder do Espírito sobre ele. Até porque se crêssemos nisso de fato, teríamos que ir a todas as nossas teologias sistemáticas, no capítulo Cristologia, quando falamos ali dos atributos de Cristo, inclusive a onipotência, tínhamos que arrancar, riscar, rasurar todas aquelas declarações que os teólogos sistemáticos fazem, dizendo que Jesus operou sinais, maravilhas, perdoou pecados, curou, ressuscitou, andou sobre as águas, acalmou a tempestade, como exercício de seus atributos divinos. Ora, se o que ele fez foi único e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo, então nenhuma dessas obras serve para confirmar que Jesus era Deus, porque essas obras confirmam o Espírito de Deus sobre Jesus, e não Jesus operando como Deus. Então a gente tinha que voltar aí às teologias sistemáticas e rasgar muitas páginas, porque em toda teologia sistemática se costuma citar Jesus operando sinais e maravilhas como prova da sua divindade. Então, se é prova da divindade dele, é porque ele está usando o poder que lhe é peculiar como Deus para realizar essas obras. Então, eu sinto que às vezes os comentaristas engasgam. Eles dizem que Jesus fez para manifestar o seu poder divino, mas depois dizem que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo sobre ele apenas e tão somente. Então, eu volto a dizer, é uma parceria. É o poder do Espírito com o poder do Filho. É o Espírito no Filho, é o Filho através do Espírito. Não é uma coisa ou outra, são ambas as coisas. Por isso eu digo aí, ó, há certo mistério nisso. Deus Espírito enchendo Deus o Filho, Deus Espírito guiando Deus o Filho, mas é admirável ver o Filho de Deus cheio do Espírito Santo. Lucas 10, 21 registra um momento em que Jesus se alegrou no Espírito. Algumas versões colocam o Espírito com E minúsculo, querem dizer que Jesus interiormente se alegrou, mas as versões, em geral, costumam trazer Espírito com E maiúsculo, especialmente pelo fato de que em Lucas, o Espírito, quando relacionado a Jesus, é geralmente o Espírito Santo. Não sempre, mas em geral, né? Jesus na cruz entregou o Espírito ao Pai, não foi o Espírito Santo, obviamente, foi o Espírito dele. Mas, em geral, no ministério eterno de Cristo, quando fala de Jesus agindo no Espírito, é uma alusão ao Espírito Santo sobre ele. E Jesus ali se alegra quando os 70 retornam para ele, testemunhando os muitos e grandes frutos colhidos quando eles saíram debaixo da autoridade de Jesus para falar do Evangelho
curar enfermos e expulsar demônios. Então, o Filho e o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo está sobre Jesus, está agindo sobre Jesus, está capacitando Jesus. Mas isso não significa dizer que Jesus só tenha agido única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Daí eu trago esse slide como se não estivesse bem explicado para explicar melhor. Jesus só falou e operou milagres pelo poder do Espírito e não pelo seu próprio poder divino? Aí eu digo, é verdade que Jesus ensinou, curou, expulsou demônios e realizou milagres sob a unção do Espírito, orientado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito, fortalecido pelo Espírito, alegrado pelo Espírito. Mas isso não significa que não tenha usado seu próprio poder ou autoridade como Deus. Sempre obediente ao Pai e cheio do Espírito, Jesus nunca se esvaziou do Espírito em seu ministério terreno, sempre esteve cheio do Espírito, também evidenciou sua autoridade própria como Deus, para além de um profeta ungido. Essa é uma questão, irmãos, que pode parecer trivial, mas eu quero dizer a vocês que, por exemplo, judeus messiânicos que não creem na plena divindade de Cristo, eles usam essas referências sobre o Espírito Santo ungido de Jesus para defender a causa deles e dizer assim, tá aqui, ó, Jesus não é Deus, a gente crê que ele é o Messias, a gente crê que ele é o Salvador, a gente crê que ele foi enviado por Deus, mas ele não é Deus igual ao Pai. Por quê? Porque tudo que ele fez não deve ser usado como prova da divindade dele. Uma vez que tudo que ele fez pela unção do Espírito de Deus. Isso é, o Pai sobre ele. O Pai atuando poderosamente sobre o Filho fez com que o Filho curasse, perdoasse, ressuscitasse. Mas não é o próprio poder divino do Filho, porque esse próprio poder divino ele não tem igual ao Pai. Somente o Pai tem. Os judeus messiânicos vão dizer isso. Teólogos liberais também vão dizer isso. Então, quaisquer que neguem a divindade plena e absoluta do Filho Jesus se aproveita dessa brecha, que por vezes nós mesmos aqui do lado de cá abrimos, para dizer, não, Jesus nunca usou seu próprio poder divino, sempre foi o poder do Espírito Santo. Aí a testemunha de Jeová aproveitam, os judeus messiânicos aproveitam, os teólogos liberais aproveitam essa brecha que nós abrimos para dizer, exatamente, Jesus nunca fez nada pelo seu próprio poder divino, até porque próprio poder divino ele não tem, somente o Pai tem. Então o Pai ministra o seu Espírito, a sua força, a sua energia vitalizante, como diriam as testemunhas de Jeová, para que o Filho faça tudo o que ele fez. Então, muito cuidado, professor. Muito cuidado. É preciso manter, sim, sob perspectiva, como fazem nossas teologias sistemáticas. Não sou eu, Tiago Rosas, estou aqui, né, abrindo uma querela, uma divergência. Vá para as teologias sistemáticas. Consulte o capítulo de Cristologia, em qualquer dela, qualquer teologia sistemática que você tiver em casa. Consulte o capítulo de Cristologia. Quando chegar lá nos atributos de Jesus, confira lá os atributos de Jesus e veja se os comentaristas, os teólogos, não costumam trazer episódios dos evangelhos em que Jesus pensou, falou e fez para argumentar que ali ele estava manifestando o seu poder onipotente, onisciente e por aí vai? Então, sim, Jesus manifestou. Por isso eu volto aqui para dizer, olha, essa é a questão, irmãos, que eu considero a questão mais intricada da lição, por isso a gente deve gastar um pouquinho mais de tempo aqui, tá bom? Sempre obediente ao Pai, cheio do Espírito, Jesus também evidenciou sua autoridade divina para além de um profeta ungido. Por exemplo, além do episódio da transfiguração, quando ele revelou sua face divina, não apenas a face divina do Espírito, mas a sua própria face divina, quando ele perdoou pecados. Quando ele perdoa pecados, os judeus mesmo entenderam. Quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Isso, no contexto dos evangelhos, serve para argumentar o quê? Que aquele Jesus que ministrou perdão de pecados é Deus. Então, se isso serve para argumentar sobre a divindade de Jesus, precisa necessariamente ser uma evidência do próprio atributo divino de Jesus, como perdoador. E ele não só perdoou pecados, como da mulher adúltera, ele também salvou pecadores. Zaqueu. Hoje veio salvação a esta casa. Jesus salvando é muito mais que um homem ungido pelo Espírito. Homens ungidos pelo Espírito não salvam. Você ungido pelo Espírito, eu ungido pelo Espírito, não salvo. Eu cheio do Espírito, você cheio do Espírito, não perdoa. A gente pode declarar o perdão, que é o que Jesus está ensinando aos seus discípulos, quando ele disse a quem perdoares, perdoares estarão os pecados. Não é que a gente tem poder próprio de perdoar. Tanto é que a gente não faz isso, não é uma prática nossa cristã evangélica. Se nós acreditássemos nisso, sairíamos por aí perdoando todo mundo. Não é assim. A gente declara o perdão àqueles que com fé vêm a Jesus. Recebem a mensagem do evangelho que nós pregamos. Mas de fato e de verdade, quem perdoa não somos nós, é Jesus. Então, se Jesus perdoou pecados, uma vez que só quem perdoa pecados é Deus, ao perdoar pecados, ele está evidenciando o seu próprio atributo divino.
Ao trazer salvação à casa de Zaqueu e tantos outros, ele está exercendo o seu atributo divino, não apenas agindo como um homem cheio do Espírito Santo, como está aí na lição. Ele andou sobre as águas. Poderíamos dizer que ele fez isso pelo poder do Espírito sobre ele? O Espírito arrebatou Filipe de um lugar para outro, trasladou. Poderíamos dizer que o Filho de Deus andou? Mas quando os discípulos se assustam ao ver Jesus, e Pedro disse: És tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo. Todo aquele enredo ali, irmãos, leva-nos a uma conclusão. É o poder divino de Jesus Cristo que está em operação ali. É o próprio Cristo que está ali evidenciando suas maravilhas, sua grandeza, acima das leis da natureza. Quando ele aquieta a tempestade, por exemplo, ordena ao vento e o mar que fiquem quietos, os discípulos perguntam: quem é este? Eles não perguntaram o que é isto. Eles não perguntaram como ele conseguiu fazer isso. E a resposta seria: é o Espírito sobre ele. Isto é o poder do Espírito sobre ele. Não. A pergunta foi: quem é este? E a resposta a esta pergunta, nesse contexto, tem que ser o quê? Ele é o Deus encarnado. Jesus aquietando a tempestade é uma evidência, é um sinal, é uma demonstração de seu próprio poder divino. Ele sempre utilizou? Não. Ele nem sempre utilizou. Quando no Getsemane, por exemplo, foram prendê-lo, ele mesmo disse: eu podia rogar ao Pai, fazer um pedido, e ele enviaria 12 legiões de anjos, mas ele não fez esse pedido. Então ali ele não usou esse poder. Antes ele orava dizendo: se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele podia não beber? Podia não beber. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Então nem sempre Jesus exerceu a sua força ilimitada, o seu poder limitado. Mas dizer que nem sempre ele fez isso, não é o mesmo que dizer ele nunca fez isso. Nenhuma coisa nem outra. Nem Jesus sempre usou o poder ilimitado, o seu próprio poder, sem precisar do auxílio do Espírito Santo. Seria um equívoco dizer isso. Mas outro equívoco extremo é também dizer que ele nunca usou o seu próprio poder. Sim, ele usou. Na transfiguração ele usa, ao andar sobre as águas ele usa, ao aquietar a tempestade ele usa, ao perdoar pecados ele usa, ao salvar pecadores ele usa, e ao fazer declarações. Como, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A unção do Espírito está sobre ele? Está. Está. A força pujante do Espírito Santo está sobre ele. Mas quando ele diz eu sou, e não eu era, nem eu serei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, colocando-se em pé de igualdade com o Pai, que no Antigo Testamento, quem é o caminho? É o Pai. Ou melhor, quem é o caminho? Não. O caminho no Antigo Testamento é a palavra, né? Salmo 119 exalta a palavra como um caminho. Mas quem é a verdade e a vida no Antigo Testamento? É o Pai. E o caminho para o Pai é Jesus. Ele é o caminho para o Pai, mas como o Pai, ele também é a verdade e a vida. Essa declaração, Jesus só pode fazê-la como Deus. Não apenas como um profeta ungido pelo Espírito Santo. Um profeta ungido pelo Espírito Santo diria assim: eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu sei a vida. É o que um profeta ungido diria. E ele apontaria para outras pessoas na direção do caminho, da verdade e da vida. Mas ele dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele só pode fazê-lo como Deus. Então Jesus, sim, ele falou como Deus, não apenas como um homem ungido. Jesus operou milagres também como Deus, não apenas como um homem ungido pelo Espírito. Então as duas realidades se veem em Jesus. Jesus fala cheio do Espírito, Jesus opera sinais e maravilhas pelo Espírito, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito, é verdade. Jesus é fortalecido em seu corpo físico pelo Espírito, mas também muitas coisas que ele faz e diz é reivindicando a sua própria autoridade como Deus, e parece-me que entre os evangelistas, João foi o que mais percebeu isso com clareza, de modo que os milagres operados por Jesus no Evangelho de João servem como sinais que atestam a presença do Deus encarnado entre nós. Ditas essas coisas, espero ter esclarecido. Convido você que não está em nossa mentoria a vir. Você vai poder baixar esse arquivo de slides que estou projetando na tela e agora também esse mesmo texto do arquivo de slides em formato PDF, um textozinho topicalizado, corrido, sem imagens, para você baixar e imprimir uma impressão fácil, de baixo custo, porque você não vai precisar gastar com impressão de imagem em cor, você vai imprimir só o texto colorido, bem topicalizado,
As referências estarão todas aqui para você ter como estudo, como subsídio e também como roteiro de aula, se você assim desejar, tá bom? Nossos mentorados têm esses dois recursos agora. O arquivo de slides, combinando texto e imagem, e apenas o texto aqui em formato PDF para usarem como subsídio na pesquisa ou na aula. Então, você, professor, professora, vem para a nossa mentoria. Vem estudar com a gente, investe em seu ministério. Eu não vou ficar mais rico, nem você vai ficar mais pobre quando você pagar R$ 50 para estudar 3 meses. E lembrando, viu, irmãos, atenção, que tem irmão que pensa assim, irmão Tiago, o trimestre já está acabando. Se eu for assinar o plano trimestral agora, então eu só vou assistir 2 aulas, só vou participar de 2 semanas com você no grupo Telegram. Não, não é assim que funciona. Todos os planos aí são corridos, tem a duração a partir da data que você assina. Então, você assinando hoje o plano trimestral, você vai estudar até 18, né? Hoje é 18, você vai estudar até 18 de junho comigo, sem pagar nenhum valor adicional. Então, são 3 meses corridos. Se você assinar o plano semestral, até 18 de setembro. Se assinar o plano anual, até 18 de março do ano que vem. E qual é a dica que eu dou a você? Se você gosta do nosso trabalho, entende a qualidade do nosso trabalho e quer valorizar esse trabalho assinando a nossa mentoria, se pode, assine logo o plano anual. Não tem por que ter dúvida, não. Eu garanto que você não vai se arrepender do investimento. Por que eu recomendo o anual? Porque aí você vai estudar 12 meses corridos comigo, sem se preocupar mais com pagamento de plano e ganhando um trimestre. Porque faça a conta muito fácil. Se você for assinar o plano trimestral, gostar, continuar e for renovando a cada trimestre, 4 trimestres, que dá 12 meses, portanto, ano, 4 trimestres, você vai pagar R$ 200. 50 no primeiro, 50 no segundo, 50 no terceiro, 50 no quarto trimestre. Então você vai pagar R$ 200 por 4 trimestres. Se você assinar logo o plano anual, você paga 50, portanto, economiza R$ 50. Então, o plano anual é o mais em conta dos 3, considerando a proporção de tempo. Inclusive, esses valores você também pode passar no cartão de crédito, tá bom? Claro, com um pequeno acréscimo de juros, você pode parcelar do jeito que cabe no seu bolso, mas não vai atrapalhar a sua vida. Então aproveita e vem, manda uma mensagem pra gente agora mesmo, no 839 86617832. Você vai participar do sorteio dos mensagens livres. E atenção, ó, atenção, atenção, atenção. Até o início da próxima semana, no mais tardar terça-feira da próxima semana, já estarão disponíveis em nosso grupo de mentoria no Telegram o certificado de conclusão deste trimestre para você baixar, editar com a logo da sua igreja, nome da sua igreja, nome do seu aluno, imprimir e entregar a toda a sua classe. Marcador de página em alusão à capa da nova revista, que eu já estou aqui com ela. Eu já estou com as novas revistas, tá? Ó, revista de adultos sobre os patriarcas, revista dos jovens. Vamos estudar ideologias do nosso tempo. Serão 2 lições muito ricas, mas eu estou sabendo aí que já tem professor de adultos com inveja da lição de jovens, viu? Vai ser uma lição muito rica em cultura contemporânea, tá bom? Nós trabalhamos as 2 lições e nós vamos disponibilizar até o início da próxima semana os marcadores de página em alusão às capas dessas novas e bonitas revistas da CPAD. Então, certificado, marcador de página, resumo do trimestre. Todo trimestre nós estamos preparando, já tem algum tempo, um arquivo em PDF com resumo de todas as lições para você, professor ou superintendente que gosta de fazer uma síntese do trimestre na última aula. Vai estar disponível também. Vai estar disponível uma atividade com questões de múltipla escolha, entre 6 a 7 questões, não mais que isso, que é uma questão para você, é um questionário para você aplicar na sala de aula, rapidinho no final da aula. Também vai estar disponível um questionário, tanto para o grupo de jovens quanto para o grupo dos adultos. Um questionário com questão de múltipla escolha, para os seus alunos apenas marcarem a resposta correta. E nesse questionário, modéstia à parte, a gente prepara o material bem bonitinho, bem corrigido, bem organizado, já vai ali o valor de cada questão, quanto vale em pontos, de modo que o aluno responde e você mesmo corrige com ele em sala de aula, o aluno já sai da sala de aula sabendo qual foi a nota dele. E aí vai da sua estratégia, né? Entregar um presente a quem teve a maior frequência, quem trouxe mais visitantes, quem tirou a maior nota, fica do seu critério trabalhar isso, tá bom? Mas esses recursos nós estamos disponibilizando para os nossos mentorados sem nenhum custo adicional. Sem nenhum custo adicional. Se você não quiser entrar em nossa mentoria, você pode adquirir esses materiais avulsos. Inclusive esses slides que estamos projetando aqui na aula de hoje. Você pode adquirir de forma avulsa. Bom, Tiago, eu queria só o slide da sua aula. Você pode adquirir. Bom, Tiago, eu queria só o subsídio aí em formato PDF, o texto. Você pode adquirir. Bom, Tiago, eu queria só o arquivo com resumo do trimestre. Pode adquirir. Eu quero só o certificado. Eu quero só o marcador de página. Ou eu quero o pacote com tudo isso.
também pode adquirir. Agora, eu acho que quando você for pagar pelo pacote de todos esses arquivos, você vai acabar pagando mais do que você pagaria pela assinatura do plano trimestral, por exemplo, para você conhecer nosso trabalho, interagir com professores do Brasil inteiro, tirar suas dúvidas comigo, receber outros subsídios e orientações didático-pedagógicas, enfim. Vem para a nossa mentoria, o Mechan termina aqui, não vou falar mais. Último tópico, a Trindade e a missão redentora. Vamos então caminhar para o fim dessa nossa aula. O Pai envia o Filho e o Espírito. Jesus é chamado de Filho de Deus. E o Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus. Tá vendo? Filho de Deus e Espírito de Deus. Sempre que há ali a expressão Filho de Deus e Espírito de Deus, Deus aí alude ao Pai. Eu já expliquei isso para vocês em aulas passadas. Quando Jesus é chamado de Filho de Deus e o Espírito de Deus, isso demonstra que ambos procedem do Pai, constituindo com ele uma única divindade. Não são três deuses, é um único Deus em três pessoas distintas. Mas Filho e Espírito Santo procedem do Pai. Porque não foi o Pai que veio à Terra. Não foi o Pai que veio para o ministério terreno. Não foi o Pai que veio sobre a igreja no dia de Pentecostes. Foi o Filho que veio para o ministério terreno e foi o Espírito Santo que veio sobre a igreja de Pentecostes. Mas Filho e Pai, ou Filho e Espírito Santo vieram enviados do Pai. Para salvar, o Pai enviou o Filho. João 3,17. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas sim salvo por ele. Para habitar na igreja, capacitar, guiar e santificar, o Pai enviou o Espírito Santo. Aqui estão os dois paráclitos, né? Como vimos nas aulas passadas. Paráclito quer dizer aquele que foi chamado para estar ao lado, para ajudar, para socorrer. É o ajudador, ou como diz a versão de Almeida, o Consolador, lá em João 14. Mas lembrem-se, Jesus disse que o Espírito é o outro Consolador, porque o primeiro Consolador é ele próprio Jesus, a quem o Pai enviou para nos ajudar. Lá em primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, Jesus é chamado de advogado, mas a palavra lá para advogado é a mesma que João usa para o Espírito Santo em João 14,6, paráclito, ou paracleto, como você queira. Então Jesus é o parácleto 1, o Espírito Santo é o parácleto 2. Esses dois paráclitos foram enviados pelo Pai para nos ajudar na luta contra o pecado, nos ajudar na nossa missão, nos ajudar no nosso fortalecimento, na nossa alegria espiritual, a alegria que o Espírito Santo causou em Jesus e a alegria que ele causa em nós. Né? Aliás, alegria é fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Então, do Pai vem, em perfeita harmonia, o Filho e o Espírito. E por que eles procedem do Pai? Porque são iguais ao Pai. O Pai não entregou o mundo, e menos ainda a igreja, aos cuidados de alguém menor que ele, de alguém inferior a ele, de alguém que não tem os mesmos atributos que ele. O Pai enviou o Filho, que é igual a ele em sua essência eterna, divina, e o Pai com o Filho enviou-nos o Espírito Santo, que é igual a eles em essência eterna, divina. Dito de outra forma, por isso, aliás, João diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus disse: quem me recebe, recebe ao que me enviou. Quem me rejeita, rejeita ao que me enviou. Porque a honra de um é a honra de outro. Aliás, Jesus também diz, né? Para que honrem ao Filho assim como honram ao Pai. Ora, a menos que Jesus seja igual ao Pai, dizer que ele deve ser honrado como honra o Pai é petulância. É orgulho, é soberba, é atrevimento. Mas é claro que não é. Por quê? Porque ele é igual ao Pai, portanto, ele é digno de igual honra. E, aliás, é assim que ele é exaltado no livro do Apocalipse. No meu livro, quem adquiriu, leia. Jesus é Deus e ponto final. Lá eu argumento, na conclusão do livro. Né? É um último argumento que eu deixei para levantar na conclusão como um fator surpresa. Eu digo lá que Jesus é exaltado com a mesma exaltação que se presta ao Pai. Se Jesus não fosse Deus, isso seria idolatria. Seria idolatria. Não é apenas uma honra qualquer que se dá a um personagem importante, a uma figura elevada. Não. O Filho é exaltado nos mesmos termos que o Pai. Honra, glória, domínio e poder. Que se é dado ao Pai, ou que se glorifica no Pai, também se glorifica no Filho. Lá em Apocalipse a gente vê nos cânticos, né? Os famosos cânticos do Apocalipse, o Filho sendo exaltado à mesma altura do Pai.
Segundo ponto, o Espírito revela e exalta o Filho. Isso aqui é um ponto também interessantíssimo nessa lição, tá, irmãos? Eu digo assim, olha, Jesus exaltou o Espírito. Irmão Tiago, Jesus exaltou o Espírito? Exaltou. Mateus 12, em várias outras circunstâncias Jesus exaltou o Espírito, né? João 14:16, eu vou dizer aqui no próximo slide que Jesus faz menção elogiosa do Espírito com várias expressões, com vários termos que são termos de exaltação, de glorificação. Então Jesus exalta, Jesus fala bem, Jesus dá bom testemunho, Jesus tem em alta estima, Jesus apresenta o Espírito Santo com muita dignidade, em elevada posição. Mas nesse texto de Mateus 12:30 é um texto bem curioso, onde Jesus diz: qualquer que disser palavras contra o Filho do Homem terá perdão, mas qualquer que disser palavras ofensivas, que blasfemar, isso é, propositalmente, deliberadamente atribuir ao Espírito, atribuir ao diabo, a espíritos imundos, aquilo que você sabe é o Espírito de Deus que está fazendo, portanto cometendo blasfêmia, não terá perdão nem nesta vida, nem no porvir. Vejam o que Jesus está fazendo nesse texto, se não é exaltar o Espírito, irmãos. Com a sua humildade peculiar, Jesus diz: se vocês me ofendem a mim diretamente, eu posso perdoá-los. Mas se vocês ofendem ao Espírito Santo que está sobre mim e me ungiu para fazer o que faço, saibam, vocês incorrem em perigo de blasfêmia imperdoável. Ao fazer essa declaração, Jesus está exaltando o Espírito Santo? Sim! Jesus está exaltando o Espírito Santo. Por quê? Porque se o Espírito Santo fosse uma força, se o Espírito Santo fosse uma energia, se o Espírito Santo fosse uma coisa e não uma pessoa, e se o Espírito Santo fosse uma pessoa indigna, uma pessoa não merecedora de honra, de glória, de total reverência, Jesus não teria dito essas palavras, chegando ao ponto de dizer: se me ofenderem, tem perdão, mas se ofender ao Espírito Santo, não tem perdão. Ao dizer isso, Jesus deixa claro que o Espírito Santo é uma pessoa, pessoa da mais alta dignidade, pessoa digna da mais elevada reverência. Louvado seja Deus. Veja que coisa interessante. Então, nesse texto sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus não apenas está fazendo uma advertência de um perigo, Jesus também está exaltando a pessoa do Espírito Santo, dizendo que ele não é uma coisa, ele não é uma pessoa qualquer, é uma pessoa muito digna de respeito, de reverência, de tal modo que aqueles que o ofendem maliciosamente e conscientemente incorrem em pecado imperdoável de blasfêmia. Mas o Espírito também exalta Jesus. Aí é o que eu falei lá no início e pedi para você escrever com letras garrafais no quadro branco, a reciprocidade entre essas duas pessoas da Trindade. Jesus mesmo disse que quando o Espírito Santo viesse, não falaria de si mesmo. Ele glorificaria a Jesus e dele daria testemunho. Aí nós tivemos um congresso internacional na acho que foi década de 60 aqui no Brasil, um grande congresso mundial pentecostal, cujo tema foi esse. Tem até um livro aí da CPAD, que eu acho que a CPAD não publica mais. O Espírito Santo glorificando a Cristo. O Espírito Santo glorificando a Cristo. Que tremendo, não, meus irmãos? Pois é, o Espírito Santo glorifica a Cristo. Assim como Cristo glorifica o Pai. Há uma reciprocidade e interação tal. Olha que interessante. Eu até acho que o comentarista podia ter aproveitado algum ponto na lição, ao invés de repetir pontos que já foram trabalhados em aulas passadas, como a encarnação do Verbo, a concepção de Jesus no ventre de Maria. Ele podia ter aproveitado um ponto dessa lição para trazer esse assunto aqui, olha. A reciprocidade e interação tal entre o Filho e o Espírito Santo que onde um fala, o outro fala. Observemos as cartas do Apocalipse. Todas as cartas, eu não trouxe nenhuma referência específica, eu coloquei Apocalipse 2 e 3, porque são os dois capítulos do Apocalipse que registram as cartas que João escreveu, por ordem do próprio Senhor, às 7 igrejas da Ásia Menor. Todas essas cartas, pode ler aí, professor, pode ler, pode conferir, todas elas, sem exceção, começam com Jesus se apresentando, e ele se apresenta de diferente forma para cada igreja, mas terminam todas elas como? Quem tem ouvidos, ouça o que o Filho diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Salvador diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que Jesus diz às igrejas. Ou, alternativa D, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Percebem a reciprocidade, a interação? Ou, para voltar a um conceito que nós estudamos no ano passado, pericorese, percebem? Essa interpenetração entre as pessoas da Trindade. Foi Jesus quem apareceu a João, não foi o Espírito Santo. Foi Jesus quem ordenou que João escrevesse aquelas cartas, não foi o Espírito Santo. Mas Jesus fala, e no final,
quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Por isso eu digo, irmãos, onde Jesus fala, o Espírito Santo fala. Onde o Espírito fala, Jesus fala. É porque é a mesma pessoa? Não. Óbvio que são pessoas distintas, isso está muito claro. Nós não somos unicistas, nós somos trinitários. Cremos que o Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Espírito é outra pessoa. Todos eles constituem uma única divindade, portanto, um único Deus. Onde o Filho fala, e o Filho fala somente em conformidade com a vontade do Pai, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo confirma. É como se Jesus tivesse escrito e no final o Espírito Santo tivesse assinado. Por isso, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Espírito Santo e o Filho de Deus estão intimamente relacionados. Não há competição, não há ciúme, não há inveja, não há disputa, há companheirismo, cooperação, amizade profunda, união, harmonia perfeita, que deve, inclusive, inspirar a união da igreja, a união dos casais, a união das famílias. Devemos imitar o Espírito Santo e o Filho nessa perfeita unidade, sem competição. Olha como Jesus se referiu ao Espírito Santo. É outro ponto que eu gostaria que tivesse aí na lição, não está, mas você, professor, pode copiar e levar para a sala de aula. Eu pedi aí a minha amiga Iá para gerar essa imagem para mim, e ela me deu, né? Ficou bonita, não ficou? Ficou uma imagem bonita. Como Jesus se referiu ao Espírito Santo. Olha só, a dignidade com que Jesus trata o Espírito Santo, pelo que percebemos essa parceria bendita, divina, celestial, gloriosa. Jesus chama o Espírito de Espírito, João 3,5. Nascer da água e do Espírito, é uma alusão ao Espírito Santo. Ele se refere ao Espírito como Espírito Santo, Mateus 28,19, na fórmula batismal, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele chama o Espírito de Espírito de Deus, Mateus 12,28. Ele chama o Espírito de Espírito do vosso Pai, Mateus 10,20. Ele chama o Espírito de Espírito da verdade, João 14,17. E ele chama o Espírito de Consolador, ou ajudador, ou conselheiro. É a forma polissêmica, variada, versátil de se traduzir o termo grego paráclito. Termo esse que se aplica também a Jesus, lá na primeira carta de João, capítulo 2. Então vejam vocês que Jesus está exaltando. Eu não disse lá atrás que Jesus exalta o Espírito Santo? Aqui está. Quando Jesus se refere ao Espírito Santo com essa dignidade, com essa descrição elogiosa, honrosa, chamando de Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito da verdade, Consolador, o outro semelhante a ele, o halos, não o héteros. Jesus está glorificando o Espírito. Jesus está exaltando o Espírito. Não precisa a expressão ser assim, glória ao Espírito Santo. Não, não precisa ser. Glória a Jesus, glória ao Pai, não precisa ser. Quando você diz Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é salvador, Jesus é a verdade, você está glorificando Jesus. Você está exaltando Jesus ou não? Ou não, irmão? Quando você está em praça pública, você levanta a Bíblia e diz Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pronto, você só disse isso. Você glorificou ou não glorificou Jesus? Glorificou. Você o exaltou. Você colocou Jesus lá em cima, onde ele de fato está. Então, da mesma forma, quando Jesus diz que o Espírito é santo, é de Deus, é do Pai, é da verdade, é consolador, Jesus está falando bem, está testemunhando, está exaltando em dignidade o maravilhoso Espírito de Deus. Então, eu fiz questão de trazer isso, irmão, só para mostrar, né? Porque esse ponto aí pelo qual acabamos de passar, fala que o Espírito testemunha, revela e exalta Jesus, o que é verdade. Jesus o declarou no Evangelho de João. Mas é também importante mantermos sob perspectiva que Jesus também exalta o Espírito Santo. Por isso, desde a minha introdução, eu venho dizendo, reciprocidade. Reciprocidade. É um falando bem do outro. É igual Jesus e o Pai. É Jesus e o Pai. Jesus diz, eu não falo de mim mesmo, mas daquele que me enviou. Mas o Pai, no batismo, falou do Filho. Este é o meu Filho amado em que me comprazo. No mundo da transfiguração, da mesma forma. Então o Pai exalta o Filho exalta o Filho exalta o Espírito exalta o Pai e o Filho, e a gente exalta os três. Eita glória! A gente exalta os três. Glória a Deus. Último ponto, meus irmãos, a fé e a submissão. Esse é o ponto de aplicação prática. Assim como Maria creu, assunto lá do primeiro tópico, e se submeteu aos desígnios do Deus triuno, é uma bonita declaração de Maria, sou serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E assim como o próprio Filho encarnado foi submisso à vontade do Pai, o que vimos no tópico 2, início desse terceiro tópico, e a direção do Espírito Santo, precisamos nós também crer e obedecer. Amém, minha gente?
Então, você pode ter a sua sabedoria, você pode ter a sua inteligência, você pode ter o seu conhecimento, mas confie sempre na direção do Espírito Santo. Como Jesus, coloque-se na direção do Espírito Santo. Pregue na unção do Espírito. Cante na unção do Espírito. Lidere na unção do Espírito. Se você é professor, não confie só na exegese, na hermenêutica, na leitura, na pesquisa. Não, isso é importante. Faça o seu trabalho também. É parceria. Igual Jesus e o Espírito Santo. É parceria. É sinergia. É a soma de esforços buscando a execução de um trabalho comum. Mas não pode se prescindir do auxílio poderoso do Espírito Santo. Então, leia, estude, mas durante todo o processo, antes de começar, durante e ao final, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo me ajude. Espírito Santo ilumine minha mente. Espírito Santo me dê sabedoria, estratégia, recurso, técnica, método. Espírito Santo me perdoe, me limpe, me purifique, me leve ao sangue de Cristo e me lave nele. Então, nós precisamos crer e precisamos nos sujeitar à vontade de Deus, à direção e ao poder do Espírito Santo. Né? Como perguntaram a Daniel Berg, missionário fundador das Assembleias de Deus no Brasil, lá na década de 60, perguntaram ele em uma entrevista de rádio: Irmão Daniel, qual é o segredo do rápido crescimento da Assembleia de Deus no Brasil? A resposta dele foi: é o Espírito Santo. É o Espírito Santo enchendo os irmãos, é o Espírito Santo capacitando os crentes, é o Espírito Santo. As igrejas, atenção, as igrejas, deixa eu me colocar aqui tela cheia. As igrejas que negligenciam a pessoa, a presença, o poder, os dons do Espírito Santo. As igrejas que negligenciam Atos dos Apóstolos são igrejas que, em geral, ficam estagnadas, regridem, fecham as portas e morrem. Mas as igrejas que creem no Espírito, buscam experiência com o Espírito, se sujeitam ao governo e se enchem da presença e do poder do Espírito Santo, são igrejas dinâmicas, fervorosas, que vão às ruas, que vão às praças, que vão aos hospitais, às escolas, aos presídios. São igrejas que crescem, são igrejas que se fortalecem. Tem problemas? Tem, todos têm. Não são perfeitas. Qual é a igreja perfeita? A igreja primitiva em Jerusalém não foi, nenhuma outra foi, porque hoje seríamos. Seremos perfeitos quando chegar lá, na presença do nosso Pai Celestial, em sua casa. Mas aqui, imperfeitos. Entretanto, quando nos permitimos ser dirigidos pelo Espírito Santo, quando cremos na presença capacitadora do Espírito Santo, quando nos colocamos sob a unção do Espírito Santo, quando nos permitimos ser dominados pelo fruto, mas também cheios dos dons, a gente avança. Não tem mal que nos detenha. Essa é a história do movimento pentecostal no Brasil e no mundo. Por isso crescemos tanto para a glória de Deus. É o Espírito Santo o segredo, não somos nós, não. Não é que a gente é bom, não. Não é que nós somos os melhores, não. É o Espírito Santo, amigo. Se a igreja tradicional der lugar ao Espírito Santo, vai crescer também, vai se fortalecer também, vai se avivar também. Entendeu? Não tem a ver com placa, não. Tem a ver com a presença poderosa do Espírito Santo. Concluo. O Filho e o Espírito Santo estão por toda a eternidade em perfeita harmonia, o que fica muito evidente durante a encarnação e o ministério terreno de Jesus. São os dois paráclitos divinos que o Pai enviou para salvar, guiar e capacitar os que creem. Jesus exaltou o Espírito, sujeitando-se ao seu poder e falando dele de forma elogiosa. Ato recíproco, o Espírito convence os pecadores da salvação em Jesus e o exalta na e através da igreja. E você aí do outro lado diz amém e graças a Deus. Pronto. Professores, dou por concluída a minha aula, passo a Bíblia e a revista como bastão para vocês. Levem agora esse bastão adiante para as suas EBDs esse final de semana. Obrigado pela sua audiência e ore comigo. Pai de bondade e misericórdia, estamos gratos por Jesus, a quem enviaste para nos salvar, o teu Espírito, a quem enviaste para nos convencer do pecado e nos santificar, e a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pai, nos ajude a vivermos em conformidade com a tua vontade, superando nossa carnalidade, recorrendo a Jesus Cristo como nosso Salvador e ao auxílio pronto do teu Espírito Santo para vivermos vidas santas e frutíferas. Abençoe meus irmãos e irmãs que do outro lado acompanharam essa videoaula. Abençoe suas famílias e igrejas locais, dando a todos saúde, sabedoria e santidade. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Até semana que vem para a conclusão do primeiro trimestre de 2026, se assim o nosso Deus quiser. Tchau, até lá.